Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Experian. Pessoal, temos diversos programas neste canal onde discutimos os mais diversos assuntos, principalmente os relacionados a desenvolvimento pessoal, profissional e gerencial. E para isso nossos pilares são consciência, inteligência, inovação e tecnologia. E neste programa aqui, Melquisedeque, vamos falar sobre ciência, religião, espiritualidade e consciência, tentando entender os paradigmas de uma ordem religiosa, metafísica e universal, chamada Ordem de Melquisedeque, cujo sumo sacerdote é Jesus Cristo. E se você gostar do nosso conteúdo, peço que se inscreva no canal, curta e compartilhe com seus amigos, ajude-nos a chegar a mais e mais pessoas. Neste primeiro programa, vamos falar sobre quem é Melquisedeque, o estranho rei e sacerdote de Salém que, conforme narrado no livro do Gênesis, encontrou Abraão, pai da fé, e ofereceu a Abraão pão e vinho, e ainda o que é a ordem de Melquisedeque. E para dar essas respostas, vamos nos basear em um contexto totalmente vinculado ao que está escrito na Bíblia Sagrada. Ao nosso ver, tudo começa no livro de Salmos, Salmo número 110, versículos 1 a 4, que diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. Desde o teu nascimento já possuís realeza, semelhante ao orvalho eu te gerei antes da aurora. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Veja que aqui tem dois senhores, um com letra maiúscula e o outro escrito de forma normal. Assim, temos o seguinte: Davi, quem recita o Salmo, acima de Davi, o Senhor de Davi, Jesus Cristo, e acima dos dois, o Senhor, no texto escrito com letras maiúsculas. O Senhor do meu Senhor, o Deus Altíssimo, o Deus Criador, o Senhor do Universo que criou não só a Terra, mas bilhões e bilhões de galáxias. E aí, você evidentemente, se entender a grandiosidade da coisa, vai ver que é necessária uma ordem, organização para administrar todo o universo criado. E Jesus Cristo, que já existia junto com Deus, porque é Deus, é o sumo sacerdote desta ordem, nomeado pelo Deus Altíssimo. Jesus Cristo é então sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Como sacerdote, ele faz a intermediação entre o homem e o Deus Altíssimo. Por isso, ele disse que é o caminho e que ninguém vai ao Pai senão por ele. E a ordem de Melquisedeque é provavelmente uma ordem universal, uma estrutura não física, metafísica, uma hierarquia espiritual, algo que transcende a materialidade. Se Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, temos de ver o que ele falou ao longo da sua vida pública, registrada nos evangelhos, pois suas falas e ações são a de um sacerdote. Vamos a algumas frases. Meu reino não é deste mundo. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. O reino de Deus está dentro de vós. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não é deste mundo. Seu reino não é deste mundo. É metafísico, espiritual, transcendente. Ele governa o mundo espiritual a partir da Jerusalém Celeste e encarnou no meio de nós, estabelecendo as bases de uma forma de viver na Terra, para que ela se assemelhe ao máximo a como é na espiritualidade. Assim, a grande função do sacerdote Jesus é a ligação entre o homem e a divindade, no caso aqui, o Deus Altíssimo, e Jesus faz como ninguém esse trabalho. Tanto é que, hoje, há mais de 2000 anos de sua vida física, temos pleno conhecimento de suas palavras e ações. Só não está de alguma forma ligado à divindade, ao Deus Altíssimo, quem não quer. Outra função do sacerdote é apresentar sacrifícios à divindade em expiações aos pecados do povo. E Jesus não só fez isso, como implantou um novo modelo ou novo ritual, entregou a si mesmo, sem o sangue de nenhuma vítima, que neste caso era um carneiro ou novilho.
Não há mais sacrifício de animais no cristianismo e nem em outra religião decente qualquer. Evoluímos neste ponto. Assim como reina na espiritualidade, Jesus também quer reinar não na terra toda, mas através do homem, do coração do homem, o verdadeiro santuário de Deus. Com isso, o objetivo de Jesus como sacerdote é fazer com que os homens se tornem santuários do Deus Altíssimo, conforme dito em seu Evangelho. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E também em Efésios 2, versículo 22, que diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. E também no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, verso 16, que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O nome Melquisedeque aparece em 3 citações na Bíblia: no livro dos Salmos, como nós já vimos, na carta aos Hebreus e no Gênesis. Em Gênesis, capítulo 14, versos 18 a 20, é narrado o encontro entre Abraão, o pai da fé, e Melquisedeque. Abraão retornava da batalha contra os reis que haviam aprisionado Ló, sobrinho de Abraão, e confiscado os seus bens. Abraão fez guerra aos reis, os venceu e recuperou Ló e seu patrimônio, e no caminho de volta se encontrou com Melquisedeque, conforme Gênesis capítulo 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque significa Melqui, rei, e Tisedeque, justiça. E este era rei de Salém, que significa paz. Então temos rei de justiça e paz. É a primeira vez que o termo sacerdote aparece na Bíblia. Então Melquisedeque era rei e sacerdote de Jerusalém. Só que essa Jerusalém não é a Jerusalém física, terrestre. Trata-se da Jerusalém de cima, da Jerusalém celestial, conforme citado em Gálatas 4, verso 26, que diz assim: mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é a mãe de todos nós. Dá para especular tranquilamente que assim como Jesus é um modelo de vida para nós, a Jerusalém celeste seria então um modelo para a construção de cidades, pois o mundo material é uma projeção do mundo espiritual. Como é embaixo é acima, ou ainda assim na terra como no céu. O escritor de Hebreus, que provavelmente é Paulo, entendeu perfeitamente que Melquisedeque é Jesus, quando narra o encontro entre Abraão e Melquisedeque. Veja Hebreus 7. Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos seus despojos. Ora, é indiscutível, é o inferior que recebe a bênção do que é superior, pois Melquisedeque havia abençoado Abraão. Este, porque vive para sempre, possui um sacerdócio eterno. E por isso que lhe é possível levar a termo a salvação daqueles que por ele vão a Deus, porque vive para sempre para interceder em seu favor. Melquisedeque é Jesus Cristo, reconhecido outras vezes em encontros com Abraão. E Jesus, rei de Salém, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, já estava atuando desde o princípio, antes de se constituir o sacerdócio levita, instituído a partir de Arão e seus filhos. Estamos falando de uma ordem, um sistema que é muito maior e muito mais forte que imaginamos e que comanda os destinos do universo, os destinos da humanidade. Concluindo, existe uma ordem universal, metafísica e que tem formas, sistemas, estruturas, paradigmas, leis que não tem muito a ver com a Torá, pois estas são feitas por homens e aquelas são leis espirituais que vão orientar toda a espiritualidade na Terra. E isso deve ser feito para a salvação de muitos ou de todos. Futuramente, no chamado milênio, essas leis espirituais vão valer para aqueles que ficarem na Terra após o grande juízo.
Temos que tirar os véus das religiões seculares e acessarmos a verdade, pois só ela liberta. E também irmos a Jesus, o caminho que leva ao Pai. E essa é a função do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E é isso tudo por hoje, pessoal, mas temos um longo caminho ainda pela frente. Se quiser, mande ver aí nos comentários. Ordem, justiça, paz, fé e amor. Melquisedeque.